Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor, na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e eu venho lembrar os irmãos que Deus são 7 espíritos. Isso aí está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Deus são 7 espíritos. E Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus. Ou seja, Jesus, ele é os mandamentos, ele é a palavra de Deus. O 7º Espírito de Deus, que é Jesus, é a palavra de Deus. Deus são 7 espíritos e Jesus é o 7º Espírito de Deus. E o número 7 é o Cordeiro, por isso que Jesus é chamado Cordeiro. E a doutrina dos 7 Espíritos de Deus são os 9 mandamentos, que é a serpente. Por isso que Jesus Cristo ele é chamado a serpente. Então, quando Deus enviou Cristo para a terra para sacrificar por nós, ele enviou os seus 9 mandamentos, que é a serpente. Por isso que Cristo ele é chamado a serpente. A palavra de Deus é fiel e a palavra de Deus, que é Cristo, sacrificou por nós na cruz. E o que é a palavra de Deus? São os 9 mandamentos. O 7º Espírito é uma pessoa e a doutrina desse 7º Espírito são os 9 mandamentos, que é a serpente. E a serpente é Cristo. Por isso que Jesus diz no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Jesus diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Ou seja, Jesus, ele é o 7º Espírito, e a doutrina dos 7 Espíritos são os 9 mandamentos, que é a serpente. E os 9 mandamentos só fala de amor ao próximo. Se você ler os 9 mandamentos, você entender, você vai entender que os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. E os 9, por isso que ele é chamado a serpente. Os 9 mandamentos falam de amor ao próximo e ele é a serpente. Se você pisar nesses mandamentos, você morreu espiritualmente. E se você obedecer os 9 mandamentos, automaticamente você está obedecendo os 10. Porque os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Se você obedecer os 9 mandamentos, você vai amar todos os seus irmãos e vai amar a Deus sobre todas as coisas. Porque é isso que os 9 mandamentos falam. Entendeu? Por isso que ele é chamado a serpente. Se você pisar nesses 9 mandamentos, que é Cristo, você morreu espiritualmente. E o que é a lei da graça? A lei da graça é a seguinte: você pisou nesses mandamentos, você está morto espiritualmente, mas você reconhece que você está errado, se arrepende, pede perdão, se humilha diante de Deus, pede perdão. Aí o soro da graça é extraído de Cristo, que é a serpente, e você é curado. Entendeu? Por isso que Jesus é chamado a serpente. Assim como quando você é mordido por uma serpente, a pessoa extrai o soro dela e aplica em você e você é curado, assim é o homem, se ele pecar contra Cristo, que são os 9 mandamentos, que é a serpente, que é o amor ao próximo, se você pecar contra esses mandamentos, você morreu espiritualmente, já era. Mas a misericórdia de Deus, se você reconhecer, aí entra o livre-arbítrio. Se você reconhecer que você está errado, que você precisa de perdão, e você se humilhar, orar, pedir perdão, aí o soro da graça é extraído de Cristo, que é a serpente, e você viverá, será curado, viverá eternamente. Entendeu? Então, lembrando, Deus são 7 espíritos, e Deus são 7 espíritos. Os 7 espíritos, o número 7 é o número do Cordeiro. E a doutrina desses 7 espíritos são os 9 mandamentos, que é Cristo, que é a serpente, que é o amor ao próximo. Se você pisar nele, você morreu. Se você se arrepender, você será salvo. Amém? Essa é a lei da graça. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo.